Quando nós pensamos em guerra, nos vem à nossa memória que devemos estar alerta, devemos estar atento, devemos estar nos capacitando e nos lembrando que existirão barreiras, dificuldades, mas também a orientação do Senhor. Esse é o estudo de número 993 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas antes de irmos à guerra, nós recebemos instruções de táticas básicas, sabe para quê? Para que possamos sobreviver na guerra e sermos vencedores. Vamos aprender? Está no nosso tema, vamos ver qual é? Estratégias frente aos ataques surpresa e sendo vencedor. Nosso texto base está em 2 Samuel, capítulo 5, do verso 17 ao verso 20, onde nos mostra a estratégia de Davi para vencer o ataque surpresa do inimigo chamado Filisteus. Davi, ele tinha passado pelo sofrimento da morte de Jonatas, o melhor amigo dele. 2 Samuel capítulo 1, verso 25 ao verso 27 diz: como caíram os heróis no meio do campo de batalha, Jonatas, a tua morte sobre os montes de Israel dilacerou-me o coração, como todo o meu ser lamenta por ti, meu irmão amado. Como te querias bem, tua amizade era para mim mais preciosa do que o amor das mulheres. Caíram, pois, os notáveis guerreiros e todas as suas armas de luta não tem mais importância. Olha a decepção de Davi, olha a tristeza de Davi. E antes desse sofrimento, sabe o que tinha acontecido com Davi? Ele tinha vencido os amalequitas, ele estava lá desfrutando dos despojos de guerra. E no terceiro dia, após ele vencer os amalequitas, ele recebeu essa triste notícia, a notícia da morte do melhor amigo dele. E Jonatas morreu lá no campo de batalha e Davi ficou muito triste com a morte de Saul. Sabe o que Davi fez? Ele consultou ao Senhor, porque ele já tinha sido ungido por Samuel para ser rei de Israel. E Davi consulta ao Senhor, Davi ora ao Senhor e o Senhor respondeu a ele. Vamos conferir? 2 Samuel capítulo 2, verso 1. Passados esses acontecimentos, Davi consultou a Deus, o Senhor: deverei subir a governar alguma das cidades de Judá? Lembra? Ele já tinha sido ungido rei. E Yahvé lhe respondeu: sobe. Então Davi indagou: a qual subirei? E a resposta foi: a Hebrom. Como é bom sabermos, como é bom guardarmos em nossa mente que o nosso Deus, que o Deus a quem nós servimos, ele é vivo, ele nos ouve, ele nos responde, porque ele é bom. Não é porque nós merecemos, não, mas porque ele é bom, ele é misericordioso, ele é maravilhoso. E Davi ouviu a resposta, Davi obedeceu o que Deus lhe orientou, com todos os que estavam com ele. E os homens de Judá ungiram o rei lá em Hebrom. Somente a tribo de Judá seguiu a Davi no início, mas o restante de Israel ficou sob o domínio do filho de Saul. O único sobrevivente se chamava Isbosete, que foi feito rei, sabe por quem? Por Abner, primo de Saul. Ele era o general, o comandante do exército de Saul. 2 Samuel capítulo 2, o verso 8 e o verso 9 diz assim: porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Gisreel, e sobre
Efraim e sobre Benjamim e sobre todo Israel. Davi, ele era o rei que Deus escolheu, e Davi estava desfrutando da unção dos homens de Judá. Davi estava reinando em Judá, ele estava vivendo uma vitória. Uma parte da promessa de Deus que ele seria rei sobre Israel estava se cumprindo. Ele estava muito alegre. Em compensação, Abner, ele escolheu a Isbosete, filho de Saul, e ele foi fazer guerra contra Judá. Ele não aceitou o reinado de Davi, não, mas eles foram derrotados pelo exército de Davi, porque Deus estava com eles. Segundo Samuel capítulo 2, verso 17, diz: houve naquele dia uma terrível e sangrenta batalha, e Abner e todos os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Imagina a quantidade de homens do exército de Israel, que eram 11 tribos, e Davi somente com a tribo de Judá. Mas o Senhor deu a Davi mais uma vitória. Mas nesta batalha muitos soldados morreram de ambos os lados. Abner, ele era um aliado fiel a Isbosete, e ele teve um desentendimento com Isbosete. Sabe qual foi o motivo? Porque Abner pegou a Rispa, concubina de Saul, e deitou-se com ela. Mas Isbosete ficou irado, e ele foi confrontar Abner, e Abner, irado, se voltou para Davi. Ele propôs aliança com Davi. E o que fez Davi? Davi foi muito alegre. Ele ficou muito feliz, que até fez um banquete, tanto a Abner como aos que vieram com ele. Segundo Samuel capítulo 3, verso 20 e verso 21. E foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e eu irei e ajuntarei ao rei meu senhor a Davi todo Israel para fazer acordo contigo, e tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. Que vitória Davi estava vivendo naquele momento, porque Abner era quem comandava o exército de Saul, e depois de Isbosete, ele era um homem influente, ele era um homem importante em Israel. Mas logo essa felicidade de Davi azedou. Olha que interessante, sabe por quê? Porque Joabe traiçoeiramente enganou Abner, e Abner foi morto, foi assassinado por Joabe, porque Azael, irmão de Joabe, tinha sido morto por Abner, e Joabe se vingou. Isso trouxe muita tristeza, muito sofrimento ao rei Davi. Segundo Samuel capítulo 3, verso 32 e verso 35, e sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, e chorou todo o povo com ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. Davi ficou muito triste com a morte de Abner. Ele chorou, ele jejuou, ele demonstrou a sua tristeza e também a sua revolta pela atitude de Joabe. Davi não compartilhou com Joabe disso. E quando os israelitas souberam que Abner estava morto, eles ficaram sem forças, e logo Isbosete foi assassinado por Recabe e Baaná, e todas as tribos de Israel foram procurar a quem? A Davi, é lógico, né? Segundo Samuel capítulo 5, verso de 1 a 3, que diz: então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e a tua carne. Olha que profundo. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras
tu o que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre todo Israel. Eles reconheceram o valor de Davi, reconheceram que Davi tinha sido escolhido por Deus para ser rei em todo Israel, e eles ungiram a Davi como rei, se cumprindo o que Deus tinha falado para Davi através do profeta Samuel, e Davi se tornou rei de todo Israel. Agora a vitória era completa, como Deus tinha prometido, tinha acontecido. Deus é fiel, não foi de imediato, mas foi em 3 vezes que Davi foi ungido rei, e Deus cumpriu a promessa. Às vezes a gente pensa, a gente até planeja como Deus vai realizar a promessa dele na nossa vida, mas Deus, ele age, e age como ele quer. Nós vamos também nos lembrar que Davi, certa vez, ele foi provocado, ele foi humilhado e ele foi desprezado pelos jebuseus. Eles habitavam Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 6. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo, não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Eles confiaram nas forças deles, nas estratégias, mas Davi entrou. Davi tomou a fortaleza de Sião, e Davi habitou nela. Davi tornou ela a cidade de Davi, e Deus continuou abençoando. Segundo Samuel capítulo 5, do verso 10 ao verso 12, diz, e Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre todo Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Deus era com ele, Deus aumentou o exército dele, ele teve uma casa edificada, ele teve o seu reino confirmado pelo Senhor, ele recebeu várias vitórias porque Deus estava com ele. Mas logo ele foi confrontado, sabe por quem agora? Pelos filisteus. Segundo Samuel capítulo 5, verso 17, a parte A que diz, ouvindo pois os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Esse é o contexto do nosso texto base. Os filisteus, eles eram grandes inimigos de Israel em toda a história de Israel. Assim que eles souberam que Davi se tornou rei, e mesmo conhecendo a fama de Davi, porque Davi derrotou o grande guerreiro que eles tinham, chamado Golias, o melhor soldado deles, e o venceu várias batalhas contra grandes inimigos. O que eles fizeram? Eles fizeram um ataque surpresa, eles estavam determinados, e nós podemos nos lembrar que nós temos um inimigo bravo, determinado, cruel, que tem a função de roubar, matar e destruir, e ele não respeita quem nós somos em Deus. Ele é determinado contra nós, nós nunca podemos ignorá-lo. E vamos ver quais foram as atitudes de Davi contra aquele ataque surpresa dos filisteus. A primeira atitude de Davi foi se refugiar na fortaleza. Segundo Samuel capítulo 5, verso 17, a parte B que diz, o que ouvindo Davi
desceu a fortaleza. Quando a gente fala desceu, a gente lembra que nós devemos nos humilharmos diante de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós temos uma fortaleza, onde nós encontramos refúgio, onde nós encontramos paz, onde nós encontramos segurança. Lembra quem é a nossa fortaleza? Salmo 9, verso 9, Davi responde assim: o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. É o Senhor que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nós devemos, como Davi, buscar um lugar em que possamos estar seguros. Devemos buscar a nossa fortaleza, que é o nosso Senhor. A segunda atitude de Davi, sabe qual foi? Ele orou, ele consultou o Senhor. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 19, a parte A diz: então Davi consultou o Senhor, devo atacar os filisteus? Indagou ele: tu os entregarás nas minhas mãos? Olha que interessante, numa situação complicada, com um inimigo que para intimidá-lo se esparramou no vale de Refaim, mostrando a força, o poder, o número de soldados. Mas Davi não se intimidou, Davi confiou no Senhor. Ele não ficou confiando nele, no exército que ele tinha, na estratégia que ele podia executar. Ele não agiu precipitadamente, ele confiou, buscou orientação do Senhor. E vem a terceira atitude de Davi, sabe qual foi? Davi, além de confiar que o Senhor ouviria a oração dele, daria a resposta, Davi esperou a resposta para que ele pudesse agir. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 19, a parte B, que diz: e Yahvé respondeu a Davi: ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Nós precisamos orar assim como Davi, mas nós precisamos confiar que o Senhor nos ouve e nos responde, que o Senhor nos dá estratégia para vencermos batalhas. Algumas vezes pode até demorar a resposta do Senhor, e durante esse intervalo, enquanto esperamos a resposta do Senhor, nós devemos aprender que devemos nos apegar, nos aproximar e depender mais e mais de Deus. Agora, a quarta atitude de Davi: ele obedeceu a orientação que o Senhor deu a ele. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 20, a parte A diz: em seguida, Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim e ali os venceu. Lembra qual tinha sido a resposta do Senhor? Vai! E o que ele fez? Ele confiou e ele foi. E ele não duvidou, não foi incrédulo, mas ele confiou, ele obedeceu. E o que aconteceu? Ele venceu, porque o Senhor é fiel. A quinta atitude de Davi, sabe qual foi? Ele atribuiu a vitória ao Senhor. Ele demonstrou ao Senhor gratidão. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 20, a parte B, que diz: e declarou: assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho pelas minhas mãos, Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Davi reconheceu que foi somente um instrumento usado por Deus, e não foi ele pela inteligência, estratégia de guerra, força, não, mas foi porque ele seguiu a orientação do Senhor, e ele reconheceu que ele foi usado nas mãos de Deus como um instrumento. Como é importante nós aprendermos isso, não é verdade? A sexta e última atitude de Davi: ele honrou ao Senhor. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 20, a parte final diz: então o lugar daquela batalha passou a ser chamado de Baal-Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. Oh Deus tremendo, teu Deus, dê glória a Ele, se alegre nele, se regozije nele, porque Ele é fiel. Davi honrou, Davi declarou, Davi
Davi reconheceu o poder do Senhor. Davi entendeu que Deus tem poder para romper todos os obstáculos, para dar vitória aos seus servos. Eu vou concluir falando para você. Parece que Davi, ele não tinha muito descanso entre uma batalha e outra, porque sempre ele estava tendo pelejas. Mas assim também acontece conosco. Quando nós fizermos como Davi fez, diante dos ataques surpresa dos nossos inimigos, nós vamos ser vencedores, porque nós vamos honrar ao Senhor. A primeira coisa que Davi fez foi se refugiar. Ele foi para a fortaleza, porque ele sabia que é fortaleza segura. E nós sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza. A segunda coisa que Davi fez, ele orou, ele buscou o Senhor para o orientar como ele deveria proceder. Nós devemos buscar sempre a orientação do Senhor. Não devemos andar segundo os conselhos dos ímpios, mas nós devemos receber do Senhor a orientação de como devemos proceder. A terceira coisa que Davi fez, ele confiou que o Senhor ouve as orações, responde as orações, e nós devemos esperar assim como Davi, esperar resposta. Tem resposta de Deus que virá imediatamente, como no caso de Davi, mas tem resposta que nós precisaremos esperar, e durante a espera nós podemos entender que vamos depender do Senhor para podermos agir. Enquanto a resposta não vem, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, porque na maioria das vezes é através da palavra de Deus que o Senhor nos dá a resposta, mas para isso é necessário estarmos sensíveis e ouvirmos a voz do Espírito Santo. A quarta atitude de Davi, nós devemos aprender com ela. Nós devemos aprender a obedecer ao Senhor. A quinta atitude de Davi, ele demonstrou gratidão ao Senhor, e nós devemos ser gratos ao Senhor. Nós devemos reconhecer que é dele que vem a nossa vitória. Nós devemos reconhecer que somos apenas instrumentos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Sexta e última atitude de Davi, nós devemos aprender a honrar ao Senhor, reconhecendo o seu grande poder. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais, pois temos alcançado muitos lugares através dos vídeos. Muitas vidas têm sido edificadas. E também não se esqueça de dar o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E que o Senhor Jesus continue te abençoando grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.